Vamos para as informações então, galera. Falar de Paquetá, porque é um nome que foi especulado no Flamengo, mesmo depois da mudança de gestão. Recentemente, o Paquetá foi especulado, cogitado como possível contratação para o Flamengo. A informação que eu tenho é que a nova gestão, BAP, Boto, Felipe Luiz, em nenhum momento pensaram, mas vamos falar do Lucas Paquetá, que é um cria do Flamengo, jogador de seleção brasileira. Denunciado em maio de 2024 por má conduta em relação a apostas, Lucas Paquetá começará a ter seu futuro definido agora, em março. O meia do West Ham participará do julgamento com duração aproximadamente de 3 semanas. A informação é do canal inglês Sky Sports. Ainda de acordo com a Sky Sports, a FA pedirá o banimento de Paquetá do futebol, cara. Em comunicado oficial divulgado pela Federação Inglesa de Futebol, que é a FA, em maio do ano passado, Paquetá foi acusado de ter violado as regras de conduta relacionadas a apostas esportivas nos jogos contra Leicester City, em 12 de novembro de 2022, Aston Villa, em 12 de março de 2023, Leeds United, em 21 de maio de 2023, todos na temporada passada, e o Bournemouth, em 12 de agosto de 2023, no primeiro jogo da atual temporada. Ele levou cartão amarelo nos 4 confrontos em questão. Olha, vou ser sincero, boa sorte ao Lucas Paquetá, porque está me parecendo que a Federação Inglesa de Futebol, a FA, tem muitas provas contra o jogador brasileiro. Tomara, espero muito que ele não tenha feito isso, de verdade, porque eu vou ficar muito decepcionado. Vamos falar agora de Flamengo. Felipe Luiz tem segunda maior invencibilidade do Flamengo desde 2019. Novato, o treinador não sabe o que é perder a 24 jogos. Ele já superou Dorival Júnior com 19 jogos, está atrás somente de Jorge Jesus, 29 jogos. Ou seja, contagem regressiva aí, 5 jogos para ele se igualar a Jorge Jesus. Para mim, o melhor treinador que eu vi no comando do Flamengo, que eu vi, tá? Tô falando que é o melhor, que eu vi. Eu acompanho o futebol, vou ser sincero, eu acompanho o Flamengo desde 99, no gol de Rodrigo Mendes contra o Vasco no Campeonato Carioca, aquele gol de falta. Aquele dia eu vi que eu era Flamengo de verdade, eu tinha 9 anos, como eu comemorei aquele dia, e de lá para cá, para mim, o Jorge Jesus foi o melhor treinador que eu vi no Flamengo, tá? E vamos falar aqui de Flamengo, que está se preparando para pegar o Vasco no sábado, e hoje teve treino, quarta-feira de cinzas, treino pela manhã, e Alexandro, Juninho e Danilo, os 3 que foram poupados no jogo contra o Vasco, o próprio Vasco no último sábado. Os 3 tinham condições de jogo, mas foram poupados por ser grama sintética. Os 3 estão treinando normal e a tendência é que eles joguem, ou pelo menos fiquem à disposição do técnico Felipe Luiz para o jogo de sábado. E por falar no jogo de sábado, galera, vou falar aqui para vocês a parcial de ingressos vendidos, porque eu publiquei no Twitter mais cedo e também no Instagram. Quem não me segue ainda pode seguir. Quer ver? 11 mil, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui, até o momento, 11.634 ingressos vendidos para o Flamengo e Vasco de sábado no Maracanã pela semifinal do Campeonato Carioca. Nessa quinta-feira começa a venda para público geral, que são os torcedores que não fazem parte do programa de sócio-torcedor do Flamengo. Eu arriscaria dizer aí que pelo menos 30 mil presentes nós teremos no sábado 5h45 no Maracanã para acompanhar esse duelo. E olha, é porque eu não posso falar aqui, mas essa parcial aqui é muito Flamengo. Eu vou falar para vocês percentual, é cerca de 95% para a torcida do Flamengo até o momento, tá? Porque a pessoa me mandou detalhado, local, os setores, e aí tem um setor destinado ao torcedor do Vasco, setor destinado ao torcedor do Flamengo, e obviamente a gente consegue tirar um parâmetro dos setores que são mistos, e claro que a do Flamengo está sendo maior. E está sendo assim, nossa, um massacre, tá? Mas o que não é nenhum absurdo. Eu, particularmente, se eu fosse torcedor do Vasco, não iria a esse jogo. Ingresso caro, não vejo o Vasco com condições de virar o placar, até porque o Flamengo tem a vantagem no empate dos 2 duelos. 5h45, tem desfile das campeãs no dia, ou seja, o trânsito vai ficar horrível ali no entorno do Maracanã. Se eu fosse torcedor do Vasco, não investiria para ir nesse jogo, não. Investiria para ir hoje, por exemplo, que o Vasco pega
o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil, que eu considero um jogo muito mais importante para o Vasco, esse duelo com o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil. E por falar ser importante, vamos falar agora de Super Mundial, que vai ser, olha, uma competição que vai chamar a atenção do mundo inteiro, e eu trouxe recentemente a informação que ainda não tinha o valor de prêmio, enfim, quanto que a FIFA daria para os clubes que vão participar. Hoje teve uma reunião do Conselho da FIFA e a gente trouxe lá nas outras redes sociais, no Twitter, no Instagram, em tempo real, todas as informações, e eu publiquei o seguinte: informação que acabo de receber sobre o Super Mundial de Clubes de 2025, competição que Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras vão participar. Na reunião de conselho da FIFA, que acontece nesse momento, bateram o martelo. O valor total da premiação será de 1 bilhão de reais, que na cotação de hoje dá quase 6 bilhões de reais. E aí na próxima semana a entidade vai discutir como será a divisão desse valor para os clubes que participarão. O valor total supera, por exemplo, a premiação da Copa do Mundo Catar, disputada em 2022. A principal competição organizada pela FIFA teve prêmio total de 440 milhões, cerca de 2,5 bilhões de reais. Lembrando que o Super Mundial de Clubes será realizado do dia 15 de junho desse ano ao dia 13 de julho, lá nos Estados Unidos. E mais uma informação sobre essa reunião aí, tá? Além de 1 bilhão em prêmios no Super Mundial de Clubes de 2025, haverá um valor a ser distribuído para clubes do mundo inteiro, ou seja, para todas as confederações, enfim, mesmo aqueles que não vão participar desse torneio de Super Mundial. O valor desse fundo vai depender do sucesso comercial da competição, mas a expectativa da FIFA é que chegue a 250 milhões de dólares. Seria uma espécie de fundo de compensação para clubes que não vão jogar o torneio. A distribuição desse dinheiro também ainda será definida. E aí o jornalista Rodrigo Matos, que é um cara que eu considero um bom jornalista, ele publicou o seguinte: valores das premiações do Super Mundial. Isso não é oficial, isso é uma apuração dele. Lembrando que na semana que vem vai ter mais uma reunião para bater o martelo. Clubes da Europa, entre 13 e 39 milhões de dólares. Clubes da América do Sul, entre 15,2 milhões de dólares. Clubes da América do Sul, 15,2 milhões de dólares, ou seja, 89 milhões de reais. CONCACAF, clubes da América do Norte e América Central, 9,5 milhões de dólares. Ásia, clubes da Ásia, 9,5 milhões de dólares. Clubes da África, 9 milhões de dólares. E clubes da Oceania, 3,5 milhões de dólares. Haverá também uma premiação por desempenho, sendo 2 milhões de dólares por vitória e 1 milhão de dólares por empate. Os clubes também irão receber premiações por classificação para cada fase. O valor total de premiação será de 1 bilhão de dólares, como a gente já informou aqui. Se for isso aqui, eu particularmente não vou achar nenhum absurdo, mas vamos esperar. Nessa reunião, a FIFA também confirmou o Intercontinental, que é aquele mundial que rola no fim do ano, esse que o Botafogo disputou recentemente. E aí tem um conflito de data com o campeonato. Gente, isso é surreal. O vencedor da Libertadores vai estrear no torneio da FIFA no mesmo dia em que está prevista a 35ª rodada do Brasileirão. Ou seja, cara, a Conmebol, a FIFA, todo mundo, a CBF, vai ter que torcer para um brasileiro não vencer a Libertadores, porque se isso acontecer, vai bolar o calendário todo. Gente do céu, ai meu Deus do céu, como é bagunçado o futebol brasileiro. Mas o martelo está batido e a FIFA não quer nem saber. É a Conmebol que se vira aí com a CBF, enfim. Isso é inacreditável, é só rindo mesmo, né? Para finalizar nosso vídeo aqui, galera, o Flamengo, embora esteja ouvindo o empresário do Arrascaeta, e lembrando isso, a possibilidade da renovação partiu do empresário, e o empresário não está errado, ele trabalha para o jogador, ele está tentando uma renovação de contrato junto ao Flamengo. O Flamengo não vai renovar. O Flamengo vai ouvir quanto ele quer, novo tempo de contrato, mas nesse momento o Flamengo não vai renovar com o Arrascaeta. O martelo está batido. Ah, beleza, ele vai pedir só mais um ano de contrato e o valor sendo o mesmo de salário. O Flamengo não vai renovar agora. O Flamengo tem outras prioridades, entende que tem tempo, muito tempo, para depois discutir esse assunto. É óbvio que o empresário está certo. O Flamengo também
está certo em sentar, tomar um café de maneira informal, tem que ouvir, é ter relação, isso aí não está errado não. Errado é se prosseguir aí com essa ideia de renovação de contrato, sendo que ainda tem muito tempo pela frente no novo vínculo do Arrascaeta, que vai até dezembro de 2026. Antes de mais nada, Carnaval, Rio de Janeiro, Sambódromo, Sapucaí, e é óbvio que alguns jogadores do Flamengo marcaram presença, entre eles Arrascaeta, Léo Pereira, Léo Ortiz, Eric Pulgar, Varela, José Boto foi lá também pela primeira vez, inclusive foi no dia do aniversário dele. Parabéns novamente ao José Boto. Ontem, dia 2 de março, fez aniversário, não sei quantos anos ele fez, mas ele foi a Sapucaí. Enfim, é normal, tá, galera? Espero que ninguém critique, pelo amor de Deus, os jogadores estão de folga, na verdade estavam de folga ainda, foi de domingo para segunda, ainda tinha folga segunda-feira, vai se reapresentar nessa terça-feira. E por falar em reapresentação, nós vamos trazer aqui agora a programação do Flamengo para essa semana. Domingo e segunda folga, terça se reapresentam 9h30 da manhã, quarta-feira 9h30 da manhã, quinta-feira treino 3h30 da tarde, sexta-feira treino 9h30 da manhã e sábado 5h45 no Maracanã, jogo contra o Vasco da Gama. Hoje, como vocês puderam perceber, folga para o elenco, mas não para José Boto e Felipe Luiz, porque por volta de 10 horas da manhã eles tiveram uma reunião com todos os membros da comissão técnica, inclusive o Alfredo, que é braço direito, digamos assim, do José Boto no dia a dia do Flamengo, também marcou presença nessa reunião, e nessa reunião eles começaram a debater o próximo compromisso, que é contra o Vasco da Gama. Exemplo, quem pode retornar? Qual estratégia vamos utilizar? O Vasco da Gama jogou desse jeito. Enfim, você começa a estudar o seu rival, e é o mesmo rival da última partida, o que facilita um pouco a vida do técnico Felipe Luiz, mas isso não quer dizer que ele não vá trabalhar, muito pelo contrário. Hoje, folga para o elenco, ele estava lá, sendo que ontem ele curtiu o dia aí adoidado com o Diego Ribas. A gente pôde ver alguns perfis nas redes sociais postando a pelada entre eles, o futebol entre eles ali. Enfim, o que importa é que o Felipe Luiz esteve hoje no CT Ninho do Urubu, dando continuidade ao trabalho na preparação para pegar o Vasco da Gama no sábado. E não foram só eles não, tá? Alguns jogadores foram vistos por lá. As pessoas que estavam lá no Ninho do Urubu me relataram que viram Juninho, Alexandro, Michael e Cebolinha. Lembrando que Michael e Cebolinha estão em trabalho de recuperação de lesão, até normal quando o jogador está lesionado e no dia de folga fazer tratamento. Agora, Juninho, teoricamente, está liberado, Alexandre também, teoricamente, está liberado para poder entrar em campo. São jogadores que foram ausentes no último jogo por conta do gramado sintético, tá? Então, fica aí o registro nessa segunda-feira de carnaval desses atletas. Vamos mudar de assunto, galera, porque segundo o portal RTI Sport, o Cruzeiro fez uma proposta para o Bruno Spindel, dirigente do Flamengo. Bruno Spindel chegou ao departamento de futebol do Flamengo no começo da gestão Landim. Na verdade, ele está no Flamengo há muito tempo. Ele auxiliou o BAP na ocasião, na negociação do contrato com a Adidas lá em 2013, prestou consultoria, depois ele entrou no marketing do Flamengo, e aí ele foi se tornar CEO ainda na gestão Eduardo Bandeira de Mello, e quando o Landim assumiu, ele continuou na diretoria como diretor executivo, um cara que em negociação eu falo aí que é um dos melhores no futebol brasileiro, sem sombra de dúvida, mas eu acho que não tem cancha para se tornar diretor de futebol. Eu não vejo o Bruno Spindel indo a vestiário cobrar jogador, não é perfil dele. Agora, negociação, o cara manja muito. Isso não é o Vene falando, é todo mundo que um dia já teve a oportunidade de negociar com esse cara, seja para vender jogador do Flamengo ou para tirar jogador do Flamengo, fala, o cara é muito bom negociando, é um dos melhores aí do futebol brasileiro, e o Cruzeiro, portanto, está de olho nesse jogador, segundo o portal RTI Sport. E aí o site ainda menciona aqui que Bruno Spindel conhece alguns jogadores que estão hoje no atual elenco do Cruzeiro, no caso Fabrício Bruno e Gabriel Barbosa, jogadores que ele negociou inclusive para contratar para o Flamengo e depois acabou acompanhando de perto a ida para o Cruzeiro desses atletas. Outro assunto importante, galera, empresário de Arrascaeta, Daniel Fonseca,
se reunirá nesta segunda-feira, hoje, no caso, com o José Boto, diretor técnico de futebol do Flamengo, para discutir a renovação contratual do meio uruguaio. A informação foi divulgada pelo jornal El Espectador, acho que é assim que se pronuncia, mas enfim, lembrando que em fevereiro, estamos em março, mês passado, o Gabriel Paparazzo chegou a noticiar sobre isso. Nós confirmamos a intenção do empresário do Arrascaeta em se reunir com a diretoria do Flamengo e agora a imprensa uruguaia noticiando que a reunião é hoje. Pelo que me falaram no Flamengo, procede sim a conversa, mas não tem nada avançado, nada perto de sacramentar a renovação de um contrato. Existe o interesse da parte do empresário em adiantar esse assunto para não deixar fazer com que se torne novela, como foi a última renovação de contrato dele, que de fato, nossa, eu lembro como se fosse hoje, cara, deu muito trabalho para apurar. Inclusive, hoje o BAP, que é atual presidente do Flamengo, era do Conselho de Futebol do Flamengo na ocasião. Então o BAP acompanhou de perto também essa história envolvendo o empresário do Arrascaeta. Mas quem está à frente nisso tudo aí é o José Boto. Ele é o responsável por comandar todo esse tipo de situação, seja saída, seja entrada de jogador. Lembrando que ele já deu o recado. O BAP avisou, se for negociar com o clube brasileiro, ou é pagamento à vista, ou com garantias financeiras. Fora isso, nada. Inclusive, teve uma pessoa do Santos vindo falar comigo para me elogiar em relação à apuração do Thiago Maia. Porque na visão do Santos, o Flamengo está sendo muito exigente, muito rígido, mas se a gente for parar e analisar a situação, o Flamengo não está nada errado, muito pelo contrário, apenas está exigindo o que tem direito, caso contrário, o negócio não sai. Flamengo domina a seleção e se torna o clube brasileiro com mais convocados no ciclo para 2026. O Flamengo segue mostrando sua força dentro e fora de campo, e agora assume o posto de clube brasileiro com mais jogadores convocados para a seleção desde a Copa do Mundo do Catar. Com as recentes chamadas de Wesley e Danilo, o rubro-negro já soma 7 nomes lembrados no atual ciclo, superando o Palmeiras, que tem 6. Essa marca reafirma o protagonismo do Mengão, que segue fornecendo talentos para a amarelinha e consolidando sua hegemonia no futebol nacional. A convocação de Dorival Júnior para os jogos contra Colômbia e Argentina trouxe algumas novidades e fortaleceu a presença de jogadores que atuam no Brasil na seleção. Com Neymar e Danilo de volta ao cenário nacional, o número de atletas do Brasileirão que vestiram a camisa verde e amarela subiu para 34 dos 77 nomes chamados por Dorival, Fernando Diniz e Ramon Menezes. Isso significa que quase metade dos convocados no ciclo vieram de clubes brasileiros, um indicativo de que o nível técnico do nosso futebol segue em alta. Flamengo domina a convocação e supera rivais. O Flamengo foi o time que mais teve jogadores convocados para a seleção nesta chamada e, no geral, lidera o ranking do ciclo. São 7 rubro-negros na lista ao longo das convocações, superando o Palmeiras, que tem 6. Os representantes do Mengão são Wesley, Danilo, Fabrício Bruno, Gerson, Ayrton Lucas, Léo Ortiz e Pedro. Enquanto isso, os palmeirenses convocados foram Everton, Murilo, Rafael Veiga, Rony, Estevão e Endrick. Confira o ranking dos clubes brasileiros que mais cederam jogadores à seleção. Flamengo, 7, Wesley, Danilo, Fabrício Bruno, Gerson, Ayrton Lucas, Léo Ortiz e Pedro. Palmeiras, 6, Everton, Murilo, Veiga, Rony, Estevão e Endrick. Botafogo, 5, Pere, Adrielson, Luiz Henrique, Igor Jesus e Alex Telles. São Paulo, 3, Rafael, Lucas e Pablo Maia. Atlético, 3, Bento, Micael e Vitor Roque. Fluminense, 2, Nino e André. Atlético Mineiro, 2, Guilherme Arana e Paulinho. Vasco, 2, Léo Jardim e Andrei. Cruzeiro, 1, William e Matheus Pereira. América Mineiro, 1, Arthur. Corinthians, 1, Yuri Alberto. Santos, 1, Neymar. Neymar retorna e pode ser peça-chave na seleção. A grande estrela da lista, sem dúvida, é Neymar. O craque retorna após quase 1 ano e meio afastado devido a uma grave lesão no joelho.
Sua última partida pela seleção foi justamente contra o Uruguai, pelas eliminatórias, em outubro de 2023. Agora, recuperado e jogando pelo Santos, ele volta a ser uma esperança de talento e liderança para Dorival Júnior. O treinador destacou a importância do camisa 10, mas deixou claro que sua utilização dependerá das condições físicas. O Neymar já atuou por 2 partidas do Santos por 90 minutos. Em algumas ele vem sendo poupado nos minutos finais. Vai depender muito da sequência que ele terá agora e da maneira como se apresentará na seleção. Vamos aguardar e tomar a melhor decisão possível. Os números do ciclo para 2026. A seleção brasileira já passou por 3 treinadores neste ciclo, Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior, e utilizou 77 jogadores diferentes desde a Copa do Catar. Destes, 43 estrearam com a camisa da seleção, mostrando uma grande renovação no elenco. Desde que assumiu o comando, Dorival Júnior já fez 14 jogos, conquistando 6 vitórias, 7 empates e apenas uma derrota. Foram 22 gols marcados e 12 sofridos, além de 54 jogadores convocados e 19 estreantes testados. Com a seleção ocupando atualmente a 5ª colocação nas eliminatórias, os próximos compromissos serão fundamentais para garantir um bom caminho rumo à Copa do Mundo de 2026. O Brasil encara a Colômbia no dia 20, em Brasília, e depois enfrenta a Argentina no dia 25, em Buenos Aires. Flamengo cada vez mais presente na seleção. O fato de o Flamengo ser o clube brasileiro com mais convocados reflete a força do elenco rubro-negro e o alto nível dos jogadores do Mengão. Seja com jovens promessas como Wesley ou com nomes consolidados como Pedro e Gerson, o Flamengo segue sendo uma verdadeira potência no futebol nacional e internacional. A tendência é que essa presença aumente ainda mais nos próximos meses, pois o clube continua sendo uma fábrica de talentos e, acima de tudo, um gigante do futebol sul-americano. Se depender do Flamengo, a seleção terá sempre o que há de melhor no futebol brasileiro.